Salve, salve pessoal! Vamos começar hoje mais um Manguito Rotador, o Manguito número 32. E hoje vamos falar um pouco sobre desenvolvimento muscular infantil, como o esporte impacta o corpo e o controle de motor das crianças. A gente fez recentemente alguns vídeos, fomos lá na quadra de tênis, vimos alguns atletas de tênis treinando algumas crianças e fizemos algumas avaliações. Então resolvemos fazer esse manguito em cima desse tema, que é um tema que a gente está abordando agora também durante o mês de janeiro, falando sobre criança, desenvolvimento motor de criança, a importância da fisioterapia para atletas infantis e tudo mais. As pessoas ficam nessa dúvida, quando é hora de colocar uma criança na fisioterapia, quando é a hora de uma criança iniciar um trabalho de fortalecimento e tudo mais. Então, quanto antes, sempre melhor, não é isso? Exatamente. E não pensar só no esporte em si, mas como essa criança vai desenvolver dentro do esporte, e pensar sempre que é uma criança, ela não é um mini adulto. Então, ela está ainda no seu processo de desenvolvimento. Tão importante quanto a atividade física é um acompanhamento detalhado para que essa criança evolua dentro do esporte de uma forma consciente e também orientada. Exatamente. E a gente viu lá vários casos, fizemos alguns vídeos que já estão saindo aí agora no mês de janeiro, algumas semanas que nós estamos falando sobre isso. E crianças que você vê que realmente necessitam de algum suporte, tanto da parte de fortalecimento, quanto da parte da fisioterapia, algum acompanhamento, porque já estão com algumas graves complicações, né? Na parte muscular, de perna, costa, que você estava comentando. Né? Exatamente. A gente sempre coloca a criança para fazer, dentro do esporte que ela está fazendo, né? Dentro do gesto esportivo, a gente coloca alguns estímulos diferentes, que para a criança é o estímulo do jogo e para a gente é uma forma avaliativa. Então a gente consegue ver algumas das disfunções. E por incrível que pareça, parece uma coisa muito besta, mas a gente identifica a disfunção e desequilíbrio muscular em praticamente todas as crianças, né? E isso é normal. Antigamente as crianças brincavam de patinete, andavam de skate, andavam de bicicleta, pisavam na areia. Hoje em dia as crianças ficam mais em confinamento, né? É videogame, é celular. Então esse desenvolvimento motor, esse desenvolvimento muscular para a estabilização articular acaba ficando um pouco atrasado. E aí é onde traz esses comprometimentos. E se isso se arrasta, pode se arrastar pela vida, né? Até a vida adulta, e isso acaba trazendo alguns outros problemas futuramente. É isso aí. Então, esse é o nosso tema de hoje. Será que o esporte ajuda e pode atrapalhar? Qual é o impacto real no corpo das crianças? Então, esse vai ser o tema de hoje. A gente só deu uma pequena introdução e vamos lá. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber as informações quando a gente está lançando os próximos episódios aqui do Manguito. Deixa seu like, isso ajuda demais a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui. Perfeito, mestre? É isso aí. Lembrando que é sempre importante que esse tema é direcionado aos pais, os treinadores e aos formadores de criança, né? Então, é importante que você acompanhe esse vídeo e aplique isso, essas técnicas, aplique esse conhecimento lá dentro das quadras, dentro do seu esporte. Perfeito. Então vamos embora para dentro, começar as perguntas, que é o que importa. Bora começar esse manguito rotador aqui. Tá, então para a gente começar, vamos começar com a questão da base. Assim. Como funciona uma criança essa parte motora, essa parte de desenvolvimento muscular? É igual de um adulto? É diferente? Eu acredito que provavelmente seja diferente, mas a gente precisa que você esclareça para a gente, pode ter dúvidas, as pessoas podem ficar com dúvida. Exatamente. Quando a gente... É muito simples a gente observar um bebê, né? A gente observa esse bebê, os movimentos são desordenados, ele demora um pouco mais para conseguir fazer alguns movimentos específicos, principalmente nos onde exige um pouco mais de força. Então, a criança ela também passa por um desenvolvimento e esse desenvolvimento é o que vai dando substrato para que lá na frente ele consiga ficar em pé, consiga andar a longos períodos, consiga se estabilizar por mais tempo em pé, né, em si. Então a criança começa engatinhando, depois ela começa a usar o apoio de algumas coisas para conseguir ficar em pé, depois ele começa a andar parecendo um Frankenstein, né, todo meio desordenado e todo meio difícil dessa caminhada, e depois ele começa a aprender. Então isso entra o aprendizado motor, onde a criança já passou por aquela fase adaptativa e ela já começa a evoluir dentro dos movimentos. E isso a gente leva por toda a fase, né, inclusive um adulto lá no tênis. Você não começou jogando tênis, rebentando no tênis, batendo sempre no Tanaka. Você começou a desenvolver os movimentos, você foi afinando a sua técnica. Isso é o aprendizado motor. E aí quando a gente leva isso para a criança, é entender que o crescimento, né, algumas fases
do crescimento da criança, ela depende também de uma estabilização articular. Essa estabilização articular se dá pelo fortalecimento muscular. Ah, mas a criança tinha aquele tabu, né, de que a criança não podia fazer força, né, que atrapalhava o crescimento. E na verdade não é. É onde você determina os estímulos da criança. Quais são os estímulos que você vai infundir naquela criança. E aí dentro do esporte dela, e lembrando que o esporte tem que ser uma coisa boa para a criança, ela não está vivendo daquilo, aquilo não é o ganha-pão dela, então a criança ela tem que ter todas as suas tarefas entre todas as outras, né, da fase da vida, mas usar o esporte como uma coisa para desenvolvimento. Então, a atividade física por si só gera inúmeros benefícios, tanto para a criança quanto para o adulto. Na criança, auxilia nesse desenvolvimento do crescimento, na estabilização das articulações, onde a gente consegue corrigir algumas estruturas. Lá na fase já adulta, isso não impacta tanto. Eu tenho uma paciente que ela já é um pouco mais velha e ela demorou uma vida para corrigir a postura do joelho. Então ela tinha o joelho em hiperextensão, tinha o joelho valgo, demorou uma vida. E hoje, com 60 anos, ela praticava esporte, mas nunca corrigiu as posturas do joelho. Hoje ela tem um desgaste de menisco tão extenso que ela teve que operar. Um dos joelhos teve que pôr prótese. Então ela pôs uma prótese e no outro provavelmente vai evoluir para isso. Porque nunca corrigiu isso, não foi uma coisa orientada, uma coisa acompanhada. E isso acaba atrapalhando, impactando total na vida adulta, né? Isso gera dor, gera incômodo, disfunção e etc. Não, perfeito. É uma coisa interessante, assim, que eu estava até dentro desse tema que a gente está abordando durante esse mês e tudo mais, a parte da infância no esporte, da fisioterapia, é que antigamente a gente tinha as crianças, é o que você falou no início ali, praticavam vários tipos de esporte, faziam de bicicleta, corriam, faziam isso aqui, você tinha até no próprio colégio, você tinha aqueles 4 esportes tradicionais, né, que era o basquete, futebol, handball e vôlei. Então você desenvolvia habilidades e movimentava o corpo de várias formas. E hoje em dia você falou, você fica mais recluso, as crianças ficam mais presas a videogame, trancadas em casa, com menos acesso a brincar na rua, procepção de descalço e tudo mais. Então tudo isso vai impactando e você vê, provavelmente você que está mais nessa parte clínica, vê o resultado disso nas crianças. As crianças já pequenas com problema no joelho, com problema nas costas, com problemas em várias articulações, né? Exatamente. E a gente, até falando disso, né? As crianças antes andavam de skate. Sim. Na quadra, na rua e etc. O skate, você tem que fazer um controle motor, você tem que trabalhar a propriocepção, você trabalha o equilíbrio, você trabalha os 3 pilares do equilíbrio, propriocepção, visão e sistema vestibular, porque está o tempo todo vários estímulos ao mesmo tempo. Então o equilíbrio da criança se estabilizava ali. A criança jogava futebol na areia. A areia é totalmente um ambiente instável para o tornozelo. Então essa fase de adaptação, de propriocepção articular era extremamente eficiente para a criança. Andava de bicicleta, equilíbrio, ganhava força em quadríceps, estabilizava o joelho. Então isso, tronco, né, porque tinha que fazer estabilização do tronco. Então tudo isso impactava no desenvolvimento da criança. E o que hoje em dia acaba sendo um pouco mais atrasado por conta disso. As crianças não fazem as mesmas coisas que faziam antigamente. E já que a gente está falando da questão do esporte, essa questão antiga, né? Então, o esporte ajuda efetivamente no desenvolvimento muscular dessa criança ou ele só cansa, desgasta, deixa aquela criança, chega no final do dia, já morreu, cansada, acabou, agora posso dar uma respirada aqui, o pai pode dar uma respirada? Cara, as crianças elas têm muita energia, né? Se a gente observar assim, algumas são mais agitadas do que as outras, etc. Mas todo estímulo que a gente faz, independente de uma criança ou de um adulto, do músculo e tudo mais, ele gera um impacto. Se você der um tapa na água, a água vai vibrar de um jeito diferente do que se ela tivesse ficado parada. Então toda ação tem uma reação. Então todo estímulo que a gente gera para uma criança, ela vai gerar um impacto no desenvolvimento dela. Obviamente o esporte ele tem que ser orientado, ele tem que ser demandado de uma forma específica para a idade da criança. Então não pode ser uma coisa demais, obviamente, e se for, vai gerar justamente isso. Chega no final do dia, a criança não aguenta levantar um copo. Então, isso também é complicado porque tem que estar acompanhado com uma nutrição, né? A criança ela tem que estar se nutrindo de forma correta. Então você vai jogar a criança para fazer um esporte bebendo água, de alto rendimento, sem beber água, sem se alimentar corretamente. Aí, com certeza, vai atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento dela. Agora, se isso for totalmente acompanhado, essa criança tem uma longevidade muito grande, né? E um exemplo é o filho do Cristiano Ronaldo, né? Esse é um moleque muito novo
está num rendimento totalmente fora da curva para as crianças da idade dele, mas o que? É o exemplo do pai e também todo o acompanhamento, a rede de apoio que ele tem, a rede de acompanhamento que ele tem. Então, o desenvolvimento acaba sendo muito mais eficaz. E quando a gente gera esses estímulos, a gente faz toda essa estabilização articular. Então, a chance dessa criança ter um desvio, ter alguma coisa correlacionada a uma disfunção por desequilíbrio é muito menor. Ela pode ter por uma predisposição e etc., mas até por posturas erradas, né, pelo desenvolvimento em si, mas nunca se teve tantas crianças disfuncionais como a gente tem hoje, pensando no desenvolvimento e também na estabilização, nos desequilíbrios, nos desvios de articulares. A gente tem muito isso e vê muito, com muita frequência, justamente por essa base de desenvolvimento que não se tem. Então, quando a gente faz um fortalecimento muscular, faz todo um trabalho muscular, a criança se desenvolve melhor, a gente oxigena melhor essa criança, então o foco aumenta e isso impacta totalmente na questão psicológica também. Então, uma criança ativa, no esporte, por exemplo, do tênis, que as decisões dependem totalmente dela, a única jogadora, um contra o outro, as decisões impactam diretamente no jogo, então a tomada de decisão com a reação ela é muito rápida. E isso impacta no desenvolvimento dela lá na frente, na performance dela enquanto pessoa lá na frente. Então isso é importância para o esporte. Se você coloca essa criança num estímulo exacerbado, isso vai acabar atrapalhando o desenvolvimento, obviamente, atrapalhando o atraso o reforço muscular e entre outras coisas que podem atrapalhar no desenvolvimento dela. E a gente chega também nessa parte do overtraining, né? Quando a gente passa do limite, quando esse treino pode atrapalhar esse desenvolvimento. Mas eu lembro, eu mais novo, eu provavelmente fazia overtraining, que eu passava ainda mais quando era... Faz tempo, né? Faz tempo, assim, a lembrança é em preto e branco. Mas eu lembro que, assim, principalmente nas férias, que você tem um menor controle, porque durante as aulas você tem meio que durante a semana mais regrado, tá? Você tem horário de ir para os colégios, você tem que estudar, você tem um tempo ali de brincar, mas é menor. Mas nas férias, você acorda, vai brincar, quando dá fome, você para almoçar e volta só na hora, praticamente, quando sua mãe te grita lá e na hora que você tá na hora de dormir. Então, assim, você fica um bom tempo ali brincando, correndo. Provavelmente você se hidrata mal, come mal também. Mas a gente ficava no overtraining ali absurdo. Ia para quadra de futebol, ia jogar vôlei, corria, fazia várias atividades ao mesmo tempo. Quando isso passa do limite, assim, porque é difícil você controlar uma criança de férias, né? Nesse caso. Cara, o sinal de alerta é sempre dor, né? É sempre dor, uma queda no rendimento se ela pensando que ela pratica um esporte. A gente tem que pensar, como eu falei, nas fases do desenvolvimento da criança, né? Qual a idade da criança, o que é esperado para aquela idade, tanto em reforço muscular, quanto estabilização articular e desenvolvimento. Em que fase essa criança está pela idade? Isso a gente vai identificar principalmente nos riscos da sobrecarga e as lesões que podem vir a acontecer. Essa criança está com o corpo preparado para isso? Para fazer esse estímulo que eu estou dando para ela, essa intensidade que eu estou colocando para ela. Então, por isso é importante a gente identificar as fases do desenvolvimento dessa criança. Se eu jogar um estímulo muito grande, essa criança não tem uma estabilização, não tem um reforço muscular suficiente para aguentar aquele estímulo que eu estou gerando para ela. Então, consequentemente, ela vai se lesionar. E a gente vê um monte de criança assim, onde os pais depositam muita intensidade no esporte que a criança pratica, e a gente tem um exemplo próximo disso. A criança acaba não se estimulando para aquilo. Então chega uma hora que ela perde o interesse pelo esporte. Sim. Às vezes a criança é super boa assim, dentro daquilo que ela faz, que ela está fazendo como esporte. Mas isso vai atrapalhar totalmente o desenvolvimento dela e a criança cria uma resistência. Cria uma resistência para aquele esporte. Eu joguei tênis porque meu pai quis que eu jogasse tênis, porque meu pai me colocou e a criança faz vários esportes ao mesmo tempo. Nesses vários esportes. Você tem até um caso que eu estava comentando aqui em off, aqui, que é a questão de algum atleta de vôlei, né? Que o pai joga vôlei e tudo mais, e a criança ali estava... o sonho da vida do pai era que o moleque fosse um esportista, né? Independente do esporte. Mas o menino não tem aquele... Ele não tem uma... Ela chama pelo esporte, ele não tem aquele gosto, aquele apreço. Ele não nasceu para aquilo. Tá. Né? E a gente tem que entender, é normal, ele pode adaptar uma atividade física para ele,
como saúde, né? Mas não como o esporte de alto rendimento. Lá na fase adulta, talvez ele opte por alguma coisa, uma corrida, um próprio tênis, alguma coisa. Mas é uma criança que não tem um controle motor. A gente começou um trabalho com ele, melhorou muito o rendimento dele, tanto que agora ele passou numa peneira agora do vôlei. E a gente não consegue muito adaptar para aquele esporte dele que o pai queria que fosse. Então, o pai queria que a criança fosse jogador de futebol, não conseguiu. Queria que o moleque fosse um jogador de basquete, não conseguiu. E agora está tentando que o moleque seja um atleta de vôlei. E o pai era esportista, então quer que a criança cresça dentro desse ambiente. Mas a criança não tem essa liga como esporte. E acontece, super normal. Assim como a gente tem aptidões para desenho, outros têm aptidões para canto, para desenvolvimento musical. Então a gente tem que levar isso para o esporte também. E é uma verdade. Não, sim, eu acho que primeiro você não pode forçar, né? Eu vejo, mesmo lá em casa, assim, são 2 exemplos. Assim, a Laura gosta de alguns tipos de atividades, mais lúdicas, de brincadeira, essas coisas, mas não fixa determinado esporte. Agora ela está voltada ali para ginástica olímpica, está gostando, está se divertindo, é legal, já teve a fase do jiu-jitsu, já jogou um pouco de tênis, já foi natação, já fez algumas coisas. A Catarina já gosta mais dessa questão do tênis, talvez influenciada por mim e tal, mas eu tento não direcionar. Não, nem passar mais, tento não forçar, que ela goste e que ela queira fazer. Então eu não fico chamando para treinar, não fico forçando para que ela faça as coisas, para que ela realmente queira fazer. Não pode ser uma imposição minha, por eu gostar de treinar bastante, falar, pô, vamos todo dia para quadra. Não, quando ela quiser, ela me chama. Então tem muito desse lado, eu gosto bastante. E assim, lembrando do que você está falando, teve até o exemplo contrário. Lá em casa, não tinha ninguém que era esportista, assim, igual que eu fui. Eu gostava, meu pai nunca gostou muito de esporte. E eu gosto demais, assim, é um negócio absurdo. Sempre gostei, pedia para me levar e tudo mais. Então, assim, você ter o exemplo em casa ajuda nessa parte da saúde, mas não necessariamente vai ser o grande motor que vai te impulsionar. E o contrário também, eu posso ser um grande motor lá em casa, mas não necessariamente as crianças vão querer, vão ter o exemplo, pode ter aquela lembrança, aquela memória, que eu espero deixar isso para elas, mas não vai garantir que sejam. E nem eu posso forçar, porque no final elas têm que fazer, não posso fazer por elas. É legal dar essa liberdade para ver até qual é a afinidade da criança. Sim. A Catarina brincou de vários esportes. Sim. Ela passou por vários esportes. Ela hoje está mais próxima do tênis, obviamente, como você falou, porque você está lá e joga e tudo mais, mas ela leva jeito para a coisa. Sim. Então ela se encontrou dentro do esporte. E falando um pouquinho dessa questão do controle motor, como é que o esporte influencia essa questão da coordenação, do equilíbrio, movimento? Uma coisa que eu vejo bastante, assim, por gostar de esporte, você pega um tempo atrás, jogadores altos de basquete, eu sempre acompanhava muito basquete, e você tinha os jogadores altos, acima de 2 metros, 2,10 metros, que eram os pivôs, e que tinha uma mobilidade horrorosa. Eram uns caras lentos, é um cara que ficava ali embaixo, você via o deslocamento dele de uma quadra para outra, quando ele pegava o rebote para ir para o ataque, quanto o cara demorava, e a habilidade que ele tinha no lance livre, a habilidade que ele tinha com a bola. E hoje em dia os caras de 2,10 metros, 2 metros, os caras têm uma habilidade, uma velocidade de perna, um footwork muito melhor do que o nosso, que são baixinhos. E como isso desenvolveu para eles chegarem no nível que é. Você tinha o Magic Johnson, que era um cara, de repente, fora da curva, que tinha 2,6, 2,8, e era armador e tinha muita habilidade, mas a maioria dos caras daquele tamanho não tinham essa mobilidade. Um exemplo prático disso também é o Usain Bolt. Sim. Ele é um cara que, biomecanicamente, estrutural, ele não é um cara de corredor para fundo. E o cara adaptou o corpo dele, todo estímulo, como a gente falou, todo estímulo gera uma resposta, então isso cria novas conexões neurais. Quando isso é na fase adulta, isso demora um pouco mais, tem toda uma fase adaptativa e etc. Mas na criança gera desenvolvimento. Então, quando isso faz na fase mais cedo, né, quanto mais cedo isso se faz, melhor se criam as conexões neurais. E aí esse aprendizado, obviamente, fica muito melhor, muito melhor. Melhora a coordenação, melhora a agilidade da criança, a mobilidade, como você falou, o tempo de reação. Então, tudo isso aplicado ao esporte que a criança quer, facilmente ela pode entrar num nível de alta performance. Mas teve uma evolução também dos técnicos, dos preparadores físicos, para desenvolver esse tipo de trabalho de
de percepção, de coordenação, que realmente não tinha para esses jogadores mais altos, principalmente que eram jogadores mais desengonçados, né? Sim, com certeza. E tem a questão também do esporte, né? Por exemplo, no tênis. Se você quer melhorar a tua qualidade no tênis, hoje você faz um monte de coisa para melhorar a sua qualidade no tênis, Sim. no seu esporte principal. Sim. Antigamente, não. No máximo, ali fazer uma academia, fazer Sim. um fortalecimento muscular, às vezes nem tanto orientado, e depois bola, bate bola, bate bola, bate bola. Exato. Isso não melhora o desenvolvimento da criança, não afina a técnica da criança. Então, tem que ter todo um enredo, né? Tem que ter toda uma rede ali para que o desenvolvimento seja específico para o tênis. Sim. Se o seu esporte principal é o tênis. Lendo o livro lá do Federer, a questão, como eles adaptaram a questão do preparo físico do Federer específico para o tênis, que é assim, menos força e muito mais específica de movimentação, de equilíbrios, para poder jogar realmente tênis e não ficar como era antigamente, muito peso, muita carga, e eles corriam muito. Tem jogadores de futebol também que chega a dar várias voltas no campo, os caras não são maratonistas. Exatamente. E até trazendo isso agora para o meu lado, né? No automobilismo, por exemplo, para você melhorar a tua técnica, para você melhorar obviamente tem as suas técnicas de pista, você tem que melhorar, mas quando você joga isso para um contexto fora da pista, você não vai ficar pilotando o carro ali 8 horas por dia. Então é um pouco diferente. Mas isso vai para um reforço muscular, para exercícios de reação. Hoje tem academias específicas para desenvolvimento de atletas de automobilismo. Então, um fortalecimento de core, que parece uma coisa besta, mas é extremamente importante o controle de tronco, né? Porque os estímulos de força G é totalmente diferente, né? Vem de ambos os lados. Controle de pescoço, então fortalecimento de pescoço, pode ver. Tem até um vídeo engraçado do Carlos Sainz no aniversário dele, no paddock. Ele foi assoprar o bolo, o técnico dele veio e deu um empurrão na cabeça dele. Ele deu uma travada tão rápida assim, que, ficou uns 4 dedos assim do bolo, e o cara ficou assim, tipo, caramba. Então, assim, é uma força de reação muito rápida, assim, uma tomada de decisão quase que involuntária, praticamente, e o estímulo sensorial dentro desses ambientes é totalmente diferente. É o barulho, né, no carro o barulho, é o calor, é o sistema vestibular trabalhando o tempo inteiro ali, porque entra muito em desequilíbrio, são várias coisas de atenção, muda totalmente seu foco. E numa coisa besta, numa corrida de kart, por exemplo, de 20 minutos, o meu batimento chega em 170. Então, mas você está sentado. Você está sentado. Você são vários estímulos, né? Você faz pouca força, mas você tem todo o que acontece. Sai com o braço, o antebraço do dolorido. Total, né? Total. Então tem toda uma coisa que acontece em volta, né? E isso é legal. Isso é legal. Então a preparação nem sempre é dentro do esporte em si. Vou mudar a minha frase. O desenvolvimento dentro daquele esporte nem sempre é dentro do esporte que a criança pratica. Ela vai ser ali dentro de um desenvolvimento de técnica e etc. A gente vai sempre tentar aproximar ela dentro do esporte que ela pratica. Mas às vezes uma coisa de um foco principal para um desequilíbrio muscular, por exemplo, vai ser em outro ambiente fora do esporte que ela pratica. Perfeito, perfeito. E a gente entra um pouquinho agora na questão da fisioterapia, que é a sua seara, que é o que você domina. E geralmente, né, a maioria das pessoas só busca a fisioterapia quando está lesionada, quando está com dor, quando realmente já não resolve mais o gelo, já não resolve, nada mais resolve. Mas ela entra também antes disso, né? Então, como a gente pode colocar a fisioterapia para essas crianças para evitar esse tipo de lesão e não ser só apenas para tratar a dor, né? Cara, a fisioterapia tem alguns grandes marcos, né? O marco que a gente já falou aqui, inclusive, que foi quando o Ronaldo se lesionou e veio para tratar com o Nilson Petroni, o Filé, o famoso Filé. E o Filé era um fisioterapeuta, esportista e tudo mais, esportivo, né? Um cara, assim, fora da curva também, como profissional, como pessoa também. E quando o Ronaldo foi no Jô Soares e levou o Nilson Petroni junto, que ele deu aquela entrevista para o Jô Soares, foi uma visão totalmente diferente para a fisioterapia. Tudo bem, o Ronaldo já estava lesionado, mas ele falou sobre as importâncias da fisioterapia dentro do esporte. E todo mundo esperava que o Petroni fosse lá e falasse. Mas ele é um cara culto, inteligente, falou diferente, estava no estilo externo. Então essa impressão que ele passou
trouxe algumas diferenças para a fisioterapia que se esperava. E depois o Kaká, numa entrevista, perguntaram para o Kaká, e a gente já até comentou isso também, qual que foi não uma decepção, não lembro exatamente a palavra que usou, mas o que ele, se ele pudesse ter mudado alguma coisa na carreira dele, né? Ele fala que teria encontrado um fisioterapeuta antes, né? Faria parte da equipe dele, exatamente, ele teria antes. Por quê? A fisioterapia entra em todos os processos dentro do esporte, mas um lado que pouca gente tem essa atenção. Você agora vive um processo um pouco diferente, né, dentro disso, mesmo não tendo o esporte como o seu ganha-pão nem nada, mas você tem uma visão um pouco diferente, até para longevidade, né, para tudo. Então a preparação, a prevenção de lesão, que é extremamente importante. Se um atleta está lesionado, se ele é um atleta de alto rendimento, se ele é um atleta que é o ganha-pão dele, como a gente está falando, ele lesionado, ele está perdendo dinheiro. Ele está gerando despesa para o clube ou para o enredo do esporte dele, que não está gerando retorno. Sem contar que se você faz uma prevenção de lesão, além de prevenir das lesões, você faz um desenvolvimento melhor. Então até esse menino que eu te falei do vôlei, a gente fez um trabalho porque ele lesionou, a gente começou um trabalho porque ele lesionou, a gente melhorou ele do quadro dele, só que a gente tinha um período de férias ali das temporadas. Então a gente barretou em algumas outras coisas que a gente tinha identificado como um problema. Então, para prevenção, a gente tratou a lesão, fez um trabalho de prevenção de lesão com ele, para melhora da propriocepção, para melhora de controle motor. Esse menino, ele pulava bem, ele tinha uma altura boa de salto, mas ainda podia dar uma melhorada. Então, a gente ganhou 6 centímetros com ele de salto. Pô, 6 centímetros no contexto do esporte, de forma dinâmica, pô, é muita coisa, muita coisa. Para um menino que tem ali seus 16 anos, pô, isso é absurdo, absurdo. Então, quando a gente pensa nessa preparação, a gente tratou a lesão, fez uma prevenção de lesão junto de uma performance, num trabalho de performance. Então, a criança voltou com mais cardio quando ela voltou ao esporte, depois das férias. Ela voltou com mais cardio, ela voltou com a estabilização articular muito melhor, ela melhorou a sua capacidade de reação. Então, tudo isso dentro do contexto do jogo é um impacto absurdo, assim. Então, a gente trabalha em todos os âmbitos dentro do esporte. Não, sei que você falou, se fosse um tempo atrás, quando eu era mais novo, eu jogava basquete. E eu encostava a ponta dos dedos assim no ar, eu conseguia vir e encostar ali, se eu ganhasse mais 6 centímetros, eu enterrava. Mas é diferente de você que tem quase 50 anos para uma criança que tem 16. Não hoje, mas naquele tempo, falando quando eu tinha 16 anos, 15 anos, se eu tivesse esse conhecimento e tudo mais e conseguisse aumentar o meu salto, pô, do que eu já saltava, que encostava ali no aro, ganhava 6, 10 centímetros ali, eu conseguiria enterrar. Exatamente. Seria incrível. E era um sonho. É legal até a gente falar disso, porque entra no contexto de avaliação, né? A gente filmou a criança saltando e durante a preparação para o salto, até a fase as passagens, né, da passada dele, estavam erradas a preparação dele, estava errada as passadas, estava errada o pré-salto e o salto. Então, corrigindo tudo isso, pô, num período de 2 meses quase, a gente melhorou 6 centímetros do salto dele. Mas assim, não era só para o reforço muscular, para um controle melhor do tronco, eram várias coisas. Então a gente corrigiu todas essas coisas, alinhou tudo e, pô, o resultado foi ótimo. Né? Não, sensacional. Tanto que o resultado tá aí, passou a peneira aí do time. Não, maravilhoso. Hoje eu não encosto nem na redinha, mas na época, se eu tivesse essa capacidade... A gente não fazia musculação. Assim, naquele tempo lá, quando eu tinha 15, 16 anos... Era o físico, né? O físico era ficar correndo em volta da quadra, fazer uns abdominais, pôr chinela, isso era o físico, não tinha... Correr de um lado pro outro. Fazer aquele suicídio e tal, mas não tinha academia. Só você ia fazendo com o tempo, sei lá, com 16, 17, de repente eu já comecei a fazer. Mas não tinha isso, você não fazia trabalho de perna, malhar a perna, para poder ganhar esse salto e tudo mais. Então, assim, era outra pegada. Hoje as crianças já começam, a Laura já vai começar. Ano que vem ali, já com 10 anos, já vai para academia, já começa o reforço muscular. A Catarina começou também já com 11 anos, então é uma outra visão.
Completamente diferente. E quando essa instabilidade existe, no caso lá do seu jogador, que de repente já estava com alguma lesão, então a gente consegue trazer o que para a fisioterapia? Trazer alguma órtese, trazer alguma bandagem, trazer alguma técnica manual para auxiliar essa lesão, auxiliar esse tratamento dessa pessoa? Ou o que você faria? Como é que você trataria isso? Entrando no contexto de órtese, a gente sempre tem que pensar que ela não substitui a função. Ela te dá um suporte, um reforço, ela te auxilia, ela facilita algumas coisas. Então essa facilitação entra num contexto de que a gente está fazendo outro trabalho junto. Ela não vai substituir a fisioterapia em si, todo o trabalho que a gente vai fazer, e ela também não vai substituir o movimento da criança, e nem de um adulto, né? Enfim, dentro de uma articulação, mas ela vai te auxiliar, ela vai diminuir a sobrecarga muscular. Uma criança que já está relatando ali uma dor, seja por uma tendinite, seja por um desgaste já, um overtraining, alguma coisa assim, a gente consegue fazer um trabalho tanto de recovery quanto associado à aplicação das órteses, né, da bandagem, que eu gosto bastante também, para a gente conseguir corrigir algumas posturas até. Então, durante os movimentos dinâmicos, às vezes a gente coloca no movimento estático, a criança está fazendo um movimento e a gente vê, tá lindo. Quando a gente coloca ela para fazer esse dentro do esporte dela, dentro do gesto esportivo dela, a gente coloca de uma forma dinâmica, aí você identifica vários erros. Então a gente consegue fazer esse estímulo solar por propriocepção para corrigir as posturas. Lá tem o vídeo que a gente fez na quadra, a gente identificou uma criança que ela tinha um ombro muito protuso, então todo movimento que ela ia fazer, ela errava porque ela trazia sempre para muito perto do corpo, e ainda que esse ombro rotacionado para frente. Então, é uma criança que vai precisar de um trabalho de fisioterapia um pouco mais eficaz, mas para aquele vídeo, para aquela situação em que a gente estava, a gente colocou uma bandagem corrigindo a postura dos ombros dela e do tronco. Então a criança conseguiu jogar. No começo foi difícil, porque ela errou várias bolas, vocês vão ver no vídeo depois. A adaptação do movimento dela ficou muito difícil, mas depois que ela identificou, porque a gente mudou a postura dela, né? Uma postura que uma criança de 12 anos está com essa postura a vida toda, então a gente mudou a postura dela até que encaixe de novo na engrenagem, é um pouco mais difícil. Mas depois, obviamente, é o movimento correto. Até teve um do Tuba lá comentando essa questão, né? Porque a criança vai, até os meninos vão se desenvolvendo, o braço vai crescendo, então você pega a bola num ponto ali, e seu braço cresce, sua mão cresce, vai ficando, cada vez você pega a bola num ponto diferente. Até você realmente, como a gente já adulta, é sempre no mesmo ponto, porque não vou crescer mais, o máximo eu vou encolher, mas não vou mais crescer. Então você fica sempre, e tem essa dificuldade das meninas e tudo mais, né? A questão dos seios, que pesa e tudo mais, não está acostumado. Então tudo isso, essas alterações fazem, principalmente nesse quesito, num esporte de precisão, ou mesmo num vôlei da vida, que não tem que chegar e tem que ter a precisão para bater na bola, o braço cresceu, o dedo cresceu, tudo diferente. E então, aí é legal você observar a criança ficando meio desengonçada, fica né? desengonçada. Porque na hora que dá aquele estirão do crescimento, para ela é tudo diferente. A criança tropeça, cai, anda, tromba nas coisas, é toda espalhafatosa. Parece um labrador, pô. Parece um labrador. Parece um labrador, só se balança. Então, também identificar que isso é um processo normal. Se a criança pratica um esporte, logo ela se adapta àquilo, né? Então, todo estímulo tem uma reação. Maravilha. E para a gente fechar, quais são as dicas práticas que você daria para os pais que vão colocar seus filhos no esporte, sem prejudicar, né, o desenvolvimento? O que isso pode trazer de benefício para essas crianças e também para o pai, que não fica criando, né, uma expectativa exacerbada. A gente falou de algumas coisas importantes aqui, né? Principalmente respeitar as fases do desenvolvimento da idade da criança, esperado para aquela idade da criança. Então, identificar essa fase é importante para que você não atrapalhe o desenvolvimento dela, não atrapalhe o crescimento dela. Mais importante do que o esporte em si é que a criança se desenvolva de uma forma correta, de uma forma saudável, etc., sem se lesionar. Então também que você evite os excessos dos estímulos, que você evite os excessos de gestos esportivos sob demanda daquela criança. Então que você adapte para a idade dela, adapte para a rotina dela como uma tarefa e não colocar isso como a prioridade da vida da criança, né? Não depositar, às vezes eu vejo bastante isso, a gente vê dentro dos ambientes, né? Que os pais depositam muitas expectativas nas crianças e isso gera um fardo. A criança cresce com algumas travas, né? E essas travas, a criança bateu numa bola errado,
travou. Olha para o pai, meu pai já está balançando a cabeça, já está puto. Então isso gera algumas travas e atrapalha o desenvolvimento da criança dentro daquele esporte. E uma hora ou outra isso vai atrapalhar na fase adulta, né? Em outros ambientes. Então, priorizar bastante essa diversificação dos movimentos, porque a variedade dos movimentos geram estímulos diferentes, criam novas conexões. Então, se você lê um livro sempre sobre desenvolvimento quântico, você hoje vai ler um livro sobre uma coisa nada a ver com aquilo que você está acostumado. Ah, mas eu sou professor de matemática, vou ler um livro de história da África. Um romance, alguma coisa. Exatamente, é uma coisa que vai te agregar conhecimento. Então isso também a gente leva para o gesto esportivo. Todo estímulo diferente gera uma resposta. E essa resposta pode ser adaptada para o seu esporte principal. Então é importante identificar isso na criança, até para ver onde ela tem afinidade, onde ela vai ter mais liga dentro do esporte. Qual esporte ensina. E o acompanhamento de forma geral, né, multidisciplinar. Então, precisa estar com treinador para o esporte dela, precisa estar com fisioterapeuta, precisa estar com nutricionista, um médico ortopedista. Então, é importante que tenha todo mundo pense a mesma linha. Perfeito. Muito bom, mestre. Acho que com isso a gente finaliza aqui o nosso papo falando um pouco sobre esse desenvolvimento muscular de crianças, já atrelados a todos os vídeos que nós estamos colocando durante esse mês aqui sobre essa parte infantil. E vamos tentar manter esse equilíbrio, fazer semanas sobre um tema específico, pegar um mês ali específico sobre os temas que a gente vai trabalhar e trazer aqui dentro do Manguito. A gente pode explorar isso com um pouco mais de calma, para que vocês entendam e compreendam o que a gente está querendo passar junto com a fisioterapia, a parte esportiva aqui para vocês. Perfeito? Pensar sempre que a chave é o equilíbrio, respeitar o desenvolvimento da criança e principalmente esse acompanhamento multidisciplinar. Não esqueça disso. É isso aí, perfeito. E não esquece de você curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações que a gente está sempre lançando vídeo aqui semanais aqui no perfil da Fisiovital.sport, lá também no perfil Neuro da Fisiovital, a gente também coloca conteúdos de fisioterapia. Então acompanha a gente lá também no Instagram, nas redes sociais, siga Alan Faleiros e a Fisiovital.sport. Perfeito? Até o próximo. O que você tem mais a contar pra gente? Mais nada não? Comente se tiver alguma dúvida, mande as perguntas que a gente manda para o nosso mestre aqui para ele poder responder para você. Isso aí. Forte abraço para todo mundo. É isso aí. Dessa vez eu não falei, o nosso querido Alan Faleiros, o nosso desenvolvedor muscular. Ah, doutor. Não teve ali o nosso Clóvis, esqueceu. Não teve o Clóvis, hoje o Clóvis esqueceu. Esqueceu. O Clóvis falhou, mas acontece. Acontece. A gente chama atenção. Perdoa. Até a próxima. É isso aí. Forte abraço e até a próxima.